Grande papo, Atlético 1, Bahia 3 na noite dessa quarta-feira na Liga Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão caiu para a 7ª posição, o Cruzeiro acabou passando ele e o Bahia passou o São Paulo provisoriamente e entrou no G4, é o quarto colocado. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Furacão na Série A, já tinha perdido na semana passada em casa por 2-1 para o São Paulo. E essa derrota foi muito condicionada também pelos 2 gols que o Bahia fez em 15 minutos de jogo. É bem verdade que o Bahia estava à vontade em campo antes mesmo de fazer os gols, estava criando bastante pelo lado direito ali no trio, que era o Gilberto, o Biel e o Everaldo, já estavam ensaiando que ia sair alguma coisa por ali, e saiu um gol pelo lado direito. E o Bahia tendo muita paciência, rodando a bola até que vai para o lado do direito, tem uma tabelinha ali, muito boa inclusive, e sobra para o Everaldo dar de bico no ângulo, um golaço do Bahia, uma jogada muito bem trabalhada. Aí o segundo gol do Bahia também é pelo lado direito, mas mais por dentro. Tem uma bola roubada ali, uma dividida que acaba sobrando para o Bahia, toca nas costas da zaga para o Jean Lucas, ele cruza rasteirinho e o Biel faz o 2-0. A partir do segundo gol, então, se o Bahia já estava à vontade, ficou ainda mais. Eu acompanhando o jogo ali pela Cazé TV de pertinho, né, do lado do banco do Bahia, via que os jogadores estavam muito à vontade mesmo. As jogadas iam fluindo naturalmente, aproximação, o passe quase não errava uma bola. E poderia ter feito o terceiro, o quarto, o quinto. O Léo Link fez pelo menos 2 grandes defesas que evitaram uma goleada parcial. E com o 2-0, que falam, né, que é um placar perigoso, até na entrevista do intervalo o Fernandinho comentou assim, se a gente fizer um gol no comecinho do segundo tempo, a gente volta pro jogo. Não foi bem no comecinho, mas foi ali perto, acho que dos 16, 17 minutos, que o Atlético já estava pressionando, já tinha voltado bem, principalmente pela alteração no intervalo, que saiu o Emerson, aquele jogador revelado na base do Atlético, ainda está muito cru, mas tem futuro, para a entrada do Pablo. O Pablo começou a jogar pelo meio ali junto com o Christian, e isso mudou a cara do Atlético. E aí o gol sai pelo lado esquerdo, depois uma tabelinha ali pelo meio, abre a bola para o Fernando. O Fernando cruza muito bem, o Dijório, nossa, vai lá em cima, lá no alto mesmo para cabecear e fazer o 2-1. Segundo jogo seguido que ele tá marcando gol, viu? E daí começa aquela pressão do Atlético, eu acompanhando o Rogério Ceni e o banco do Bahia ali de pertinho, todo mundo muito preocupado. O Rogério falando com os auxiliares, toda hora olhando pro banco. Até antes do gol ele já tava meio pensando em mexer no time. E até parecia que o Atlético, nessa base da pressão e jogando bem mesmo, nessa volta do intervalo, como estava fazendo, poderia empatar. Só que daí leva um azar danado. Um pouquinho antes do Tassiano num contra-ataque, que era natural, já tinha perdido um gol cara a cara ali com o Léo Link, tentou tocar por cobertura na saída do goleiro e errou. E pouco depois teve uma falta, Luciano Juba não tinha marcado ainda na temporada, bateu, desviou na barreira, enganou o Léo Link. Aí o 3-1 praticamente decretou a vitória do Bahia. Agora alguns pontos de comportamento da torcida. E no primeiro tempo ainda a torcida já estava vaiando o Thiago Heleno, que inclusive tinha renovado hoje até o final de 2025. Ele realmente não foi muito bem na partida. Essas perseguições que ele faz quando ele sai daquela linha defensiva e continua, né, indo atrás do jogador que está com a bola. Às vezes o jogador passa para trás, ele continua indo. Isso daí desestabiliza a linha defensiva. Não teve 1 nem 2 lances, foram mais que isso. Aconteceram no primeiro tempo que o Bahia, na toque de bola, saía da pressão do Atlético, ficava com o campo todo aberto, com a zaga toda errada, toda desfigurada, mal posicionada. E a torcida acho que está percebendo isso, também está se irritando um pouquinho com o Thiago Heleno. Mas exagerado também vaiar o jogador com 20, 25 minutos de jogo. E naturalmente a diretoria também foi alvo das críticas do torcedor, vaias, protestos contra o Márcio Lara, contra o Petralha, pedindo reforços, que o time que ele prometeu para o Centenário. Isso tudo com razão, porque o Atlético no ano centenário tá uma bagunça. Tá indo por 3º técnico já. Oficial, né? Porque eu não tô nem considerando interino. Aí na semana saiu o Alexandre Leitão, o CEO, por divergências com o Petralha. Diretor de comunicação lá, o Diogo Cocho, também não entendia muito bem o que ele estava fazendo lá. Também saiu. E tem toda a expectativa, porque a janela abriu hoje, nessa quarta-feira, dia 10, e tem que ver quem que o Atlético vai trazer para reforçar esse elenco, porque tá muito claro que precisa reforçar para brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Claro que o objetivo é chegar na Libertadores, e com esse elenco não vai chegar. E no sábado enfrenta o Ipiranga pela Copa do Brasil. Na ida perdeu por 2-1, e com esse clima que tá com a torcida, tenho certeza que vai ser um jogo tenso e provavelmente a estreia do Martim Varini, novo treinador do Atlético Uruguai de 32 anos.